Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, mesmo após a morte, e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas, em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renasceram seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera, aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano, acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malzinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas tragédias ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados não preparados para a desencarnação permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias, que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aqueles outros que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimoniais, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em o universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem, e a luz da paz clareará os teus passos, na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, sejas quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixamo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser mais fácil a busca do Pai em tudo e em todos. O amor ilumina a alma que deseja amar. Na sinfonia do silêncio, na madrugada festiva de astros no ímpero, podíamos ouvir os soluços das ondas do mar, quebrando-se nas praias belas que as confortavam. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos, quando desejaram produzir desarmonia na sala, durante a sua doutrinação, ouviram o benfeitor em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. De imediato, entenderam o irmão Spinelli, que lhes dirigiu a palavra, explicando a razão por que ali se encontravam, que era a oportunidade que o amor a todos oferece, a fim de que se desperte para as responsabilidades da vida. Ninguém vive a matroca, e o universo não é um amontoado de coincidências e inutilidade. Conclamou-os à mudança de atitude mental, sendo-lhes facultado ficar no local em que estávamos, ou voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Também elucidou que, nesse período, todas as edificações do mal
seriam saneadas e os seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação, ou de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Todos terão oportunidade de ascender, de prosseguir ou de permanecer nos estados emocionais que lhe pareçam melhores. A sua opção encaminhá-los-á às organizações encarregadas da imensa tarefa de transferências residenciais. Houve ligeiro tumulto, acalmado pelos amigos templários e trabalhadores da instituição, porque o medo assustava alguns, enquanto outros lamentavam o tempo aplicado à situação deplorável em que permaneceram. Mediante palavras generosas e gestos simpáticos, os promotores da ordem separaram os grupos por afinidade de anelos e de imediato foram retirados do recinto, sendo encaminhados para as diversas unidades de seleção em outra esfera. Logo, em breves minutos, o ambiente recuperou a harmonia espiritual, e o nosso Eudalbo entreteceu comentários acerca da pandemia, explicando que os denominados picos de atividades, embora denunciassem os momentos mais graves das contaminações, continuariam de acordo com o procedimento das criaturas humanas. O expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que de certo modo todos o somos em espírito, criasse a imunidade, tanto para evitar recidivas, como continuidade do processo contagioso. A raiz do problema pandêmico, qual de outra ordem, encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres, que podem mudar de tipo de infecção, permanecendo na mesma posição de fragilizado e sujeito à contaminação. Antes do encerramento das atividades espirituais, o amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria uma reunião em lugar próprio, com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Solicitou a manutenção do espírito de caridade e de amor, fluindo das nascentes do coração, de onde jorram o bem e o mal. Esclareceu que os nossos comentários tivessem sempre a tônica do otimismo e da irrestrita confiança em Deus, ao mesmo tempo considerando que a oportunidade que desfrutávamos era uma bênção incomum, auxiliando-nos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Dia chegará, concluiu, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida. E será exatamente no período em que o planeta se encontre em faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. Planejamentos e visita superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante ao nosso, com natural expectativa. A misericórdia do Senhor determinara que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que na união dos dois estados de vibração, entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Basta que o necessitado sintonize com as forças do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. O dia surgira abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho, e a instituição desde cedo estava em atividade. Dos dois planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal com seus tenazes de violência, que tentavam romper as defesas espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Naquela manhã, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passes, cerrada naquele momento, por cuidados em relação à pandemia. Orientado sob a impossibilidade de ser atendido e inspirado pelo perverso, alterou a voz, fez-se agressivo, e para socorrer o funcionário que o auxiliava, o nosso Cláudio foi em seu benefício.
aplicou passes dispersivos nos centros coronário e cerebral do paciente, conseguindo dezimantar o odiento, que esbravejava furioso, expressando-se de maneira sórdida e ameaçando implacavelmente. É compreensível que os vingadores e justiceiros sintam-se revoltados contra aqueles que se alinham no auxílio a todo indivíduo que sofre, em espírito de solidariedade e convite da caridade fraternal. Os códigos de justiça nunca são defraudados, e tudo se regulariza, ao beneplácito do amor. A médium Alvina amanhecera enfraquecida pelo desgaste da comunicação com o anãozinho, e durante a prece do alvorecer, mantendo-se vinculada ao seu guia espiritual, foi melhorando no trabalho que lhe dizia respeito e seguiu a faina das suas atividades. Alguns de nós separamo-nos por momentos, cooperando com Gracindo, que se encontrava em excelente condição moral e espiritual. A reunião fizera-lhe e à esposa um grande bem. Porquanto afastado, o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer reflexão bem orientada, e o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ele deu-se conta de que seu apelo em oração fora ouvido, e durante a noite houvera recebido a orientação de que necessitava. Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento, se erguer o pensamento à fonte de amor, sendo logo banhado pela suave sintonia benéfica. As atividades eram muitas, e passamos as horas exultando com a estranhável alegria de havermos sido convidados, em momento tão significativo da historiografia da humanidade. Multiplicavam-se os serviços, e atentos ao tempo em que deveríamos aplicar. Aceitávamos todos os desafios que nos chegavam, atendendo labores da nobre instituição, no seu mister doutrinário através da ação. Praticamente não notávamos o passar das horas. Ao anoitecer, experimentávamos inefável bem-estar, decorrente da boa expectativa do encontro, reservado para aquela ocasião. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia. Deslumbrávamo-nos na volitação, sobre as abençoadas terras do Brasil. A noite estava espetacular. Uma lua de prata parecia maior do que habitualmente a víamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos. O vergel rico de vitalidade parecia exteriorizar alegria, pelo brilho das árvores, em espessas matas, cortadas pelos rios exuberantes, cujas águas refletiam a luz de Selene. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos, em pleno esplendor da floresta vista do alto. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão. Possuía uma iluminação especial, do próprio material com que for edificado. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.